Olá, meus amores. Hoje vamos trabalhar no livro Apis de Língua Portuguesa, da página 55 e 56, onde tem língua, usos e reflexão, certo? Substantivo e as palavras que o acompanham: artigo, adjetivo e locução adjetiva. A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Estamos falando da crônica comunicação, tá certo? Uma coisa pontuda que fecha, pontudo numa ponta, certo? É assim, assim. Dobra aqui e encaixa na ponta, assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nome às coisas que existem são os substantivos, tá? Substantivo são palavras que dão nome a algo, coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, etc. Gênero dos substantivos: atividade oral e escrita. Primeiro quesito: substantivos masculino ou femininos? Leiam os substantivos do quadro: menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Conversem. Esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? Olha só, esses substantivos são masculino e feminino, tá? E o que nos ajuda a definir se são masculino e feminino nesses casos é a terminação. Masculino termina com O, feminino termina com A, tá? Menino, masculino. Menina, feminino. Garoto, olha a terminação O. Garota, terminação A. Então, aqueles que terminam com O, masculino, terminam com A, feminino, tá? Aí, uma sugestão de resposta seria a terminação das palavras e o sexo do ser a que se refere. Letrinha B. Agora, observe os substantivos a seguir: sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor, saudade. Sublinhe os substantivos masculino e circula os femininos. Sol, sublinhado, que é masculino. Cachorro, moço. Mulher, feminino, circula. Terra, circula. Conversa, mesa, circula, que é feminino. Espaço, masculino. Chuva, feminino. Furacão, masculino. Ideia, feminino. Porta, feminino. Amor, masculino. E saudade, feminino. Nesse caso aí, para a gente saber se é masculino ou feminino, a gente coloca o artigo antes do substantivo, tá? A gente diz o sol, então o é masculino, então fica o substantivo sendo masculino. O cachorro, então também o artigo o, tá certo? A ideia, a gente não diz o ideia, diz a ideia, por isso que ideia é feminino, tá bom? A saudade, feminino. A mesa, feminino, tá? Na letrinha C temos: todos os substantivos referem-se a seres que têm sexo, sim ou não? Não. Por quê? Porque mesa, por exemplo, não tem sexo. Não existe mesa masculina e feminina, tá certo? Saudade também não tem sexo. Amor não tem sexo, tá certo? Então, nem todos esses têm sexo. Mulher tem. Qual é o masculino de mulher? Homem. Moço, moça. Cachorro, cachorra. Mas sol. Sol tem o feminino de sol? Não tem, tá certo? Então, a resposta da letrinha C, não. Letrinha D. O que vocês consideraram para determinar se os substantivos são masculinos ou femininos? Conversem sobre isso. Olha só, essa resposta é pessoal, tá bom? Mas é como a tia Fran falou.
O masculino vem acompanhado do artigo o, tá? Ó sol. Aqui, ó sol. Ó espaço. Ó furacão. Ó moço. Então, a estratégia aqui que foi usada foi o artigo que acompanha o substantivo. Se o artigo é masculino, o substantivo é masculino. Se o artigo é feminino, o substantivo é feminino. Por exemplo, terra. A gente diz a terra. A gente diz ó terra. Então, a é feminino. Então, fica a terra. A conversa. A mesa. Tá certo? Letrinha E. O que vocês observaram? Marque um X. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos e só nomeiam seres que têm sexo, o macho ou a fêmea? Não, porque o substantivo pode ser masculino e feminino sem sexo, como a mesa, a terra, o furacão, o sol, tá certo? Os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo, de masculino ou feminino, sim, tá? É o exemplo do sol, exemplo da conversa, da terra, tá bom? Segundo, leia um quadro de palavras a seguir. Fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. Respondam oralmente. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Olha só, colocando o artigo novamente. A gente diz fonte, a gente diz a fonte. Cofre, o cofre. Então, a fonte, fonte é feminino, tá? Cofre, masculino, o cofre. Dente, a gente diz a dente, não, a gente diz o dente, masculino. Lente, a gente diz a lente, feminino. Gente, a gente, feminino. E pente, o pente, masculino, tá certo? Terceiro, faça um registro coletivo com as conclusões de vocês sobre como descobrir os gêneros dos substantivos. Depois, resuma suas observações aqui. Olha só, vimos que a gente pode ver a terminação, se termina com O ou com A, e também a gente pode colocar artigo na frente do substantivo, tá? Aí, sugestão é, para descobrir o gênero dos substantivos, dependendo do caso, pode ser necessário observar se o substantivo se refere a um ser que seja provido de sexo, masculino ou feminino, feito pato, a pata, gato, gata, tá certo? Galo, galinha. Observar a terminação das palavras que terminam em A ou O, tá bom? Procurar texto em que a palavra apareça, para saber se no contexto daquele texto a palavra é feminino ou masculino. Colocar os artigos O1 ou A1 antes dos substantivos que já são conhecidos, feito mesa, né? Feito a gente viu ali, ó, mesa. A gente pode colocar a mesa ou uma mesa, então é feminino, tá certo? Se colocar lápis, nós podemos colocar o lápis ou um lápis, então é masculino, tá certo? E outra maneira também é buscar no dicionário, tá certo? Podemos concluir. Todo substantivo pertencente a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino, tá? Então, todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que não tenha sexo, tá certo? Assim, podemos dizer que os substantivos a seguir têm um gênero, mas não se refere a seres com sexo. Antena, ventania, saudade. É gênero feminino. Mas não existe antena masculina e feminina. Existe? Não. Antena é feminina. Por quê? Porque a gente diz a antena, a ventania, a saudade. Alfinete, furacão, trabalho. É do gênero masculino. Mas não tem sexo, tá certo? A gente não diz alfinete macho e alfinete fêmea. Não diz. Então, aqui é o alfinete, o furacão, o trabalho. Então, gênero masculino, tá certo?